Então, vamos lá. Bom, entre as fases importantes, já citei um livro aqui, né, sobre o dicionário, entre 50 filósofos, ali passa um vendaval, né, não citando alguns autores ligados ao vendaval. Onde é um vendaval, é uma pesquisa. Mas entre grandes passos, entre o século XIX e o século XX, entre as suas convergências ligadas às ciências humanas e sociais. É lógico que o século XVIII, uma expansão científica e tecnológica, nos traz também um desenvolvimento para desvendar o tempo, a indústria, a exploração, a produção, ou seja, algumas indústrias também que nos traz destaque, a Toyota, a Ford e outros parâmetros ligados às publicações que correlacionaram, ou seja, indústrias como o McDonald's, outras indústrias também ligadas, que também houve histórias, como a Disneylândia, que foi um expert, um homem que usou o campo de animação e investimento entre fontes importantes para haver um consumo e um capital econômico muito grande. Sei que cada um tem as suas maneiras de interagir nessas margens, fontes teóricas, mas foi uma maneira entre filmes, novelas, desenhos, para trazer também no século XIX, século XVIII, ou em 1850, uma comunicação de massa sem massa. Então nos traz uns periódicos e artigos interessantes, Mickey Mouse, Papaléguas, né, Pato Donald. Então são fatos importantes ligados ao tempo, né? Entre Albert Einstein, na gravidade nuclear, que nós olhamos sendo célebre na sua relatividade, em 1905, e seu doutorado e da publicação de 5 artigos de sua autoria. Nós podemos ver que a sua autoria entre gravidades não teve 95 ou 100 teses ou 100 artigos, mas nos traz o que? Uma visita contemporânea ligado à lei da gravidade, à astronomia. Já mostrei o livro aqui até Odisseia, que era um dos pontos de rastros, né, rastros entre os pontos onde eu queria chegar. Essas interfaces entre a gravidade, entre o homem bom, bem, os campos binários entre o bem, feio, bonito, ou seja, o ser humano ele é assimétrico. Hemisfério direito, esquerdo, olho direito, esquerdo, nariz grande, pequeno, boca pequena e grande. Cada um tem um pedaço da sua própria genética que relaciona a sua própria história. Ok? A família é um campo ligado aos campos de ponto de vista importante. Como eu vi uma própria loja, do ponto de vista meu, ali Pierre Cosméticos, nos traz o que? É um habitat, né? Fontes sociológicas que intercalam os comos e bebes, os alimentos, as comidas na época, as tradições, ao longo dos séculos. Nós sabemos que desde de pontapés e outros pontos, a ligeireza entre a tecnologia nos traz pontos periódicos entre a primavera, outono, verão, e entre as prematuras fontes entre revistas qualificadas que passou, que há de passar entre classificações de acordo entre os campos criteriosos, né, ou seja, entre esse discernimento de excelência, de Vossa Excelência, e os seus chamados ligados a revistas, e essas revistas ecléticas, né, eruditas, e as suas catalogações entre colunas ligadas à motricidade, motrivivência, revista Kineses, né, Kineses, cinéticas, acho que é cinética com K, cinéticas,
pode ver que tem algumas esteiras aí, tem várias esteiras aí que tem marcas de revistas da década de 40 e 50 da educação física. Se você catalogar, você vai ver várias marcas de revistas. Eu cataloguei uma aí que eu falei, meu Deus, não vi nenhuma sobre educação infantil. É lógico, mas sobre arremesso, tiroteio, tiro ao alvo, natação, mergulho, nado crawl é o que? Ou seja, guerra do Golfo, só guerra. E também medicina, o pessoal, não sei se o Vitor Frankenstein estava lá, também entre essas edições. Que é uma mistura em questões, né? Nós falamos as questões importantes. Mas o Brasil, nos seus campos periódicos, nos traz certificações ligado aos monopólios e alfândegas e coordenações de aperfeiçoamento pessoal no nível superior. CAPES, tempo agora eu liguei para lá, né, então o senhor que atendeu, uma voz grossa, parece o Cid Moreira, ele, né, atendeu, falei, aí a CAPES aí de Brasília, senhor, eu gostaria de queria ver se eu tenho oportunidade, eu sou pós-graduado aí, estou fazendo um processo aí de provas de mestrando, eu quero divulgar meu livro. Aí ele falou, não tem como, só doutor. Doutor é difícil, pô, questão de situações aqui em casa, econômicas, até o mestrado está difícil. E se a prova, se há de que houve algum caldo, algum tempero ainda, algum salário, né, nos traz fatores importantes. Então é lógico que eu liguei para lá, lógico que estava com o quê? Um livro na mão, as leis do ensino da pós-graduação, que ali traz que eu posso, ou seja, publicar livros, edições, orientação, a CAPES. Você pode ler, pegar o livro na prateleira, não sei se qualquer faculdade tem, como a Multivix, a Unicesumar, mas o livro relaciona a CAPES, está ligado à pós-graduação, principalmente. Pode falar sobre a graduação também, tem a CAPES sobre a graduação, e a pós-graduação e mestrado também. Quando fala de pós-graduação, simplesmente é um setor de mestrado, que é um pulo. Né? Só eu que não consegui, é um pulo, é uma pliometria, é um salto de identidade perdida. É isso que eu estava discutindo com alguns autores. Então a CAPES nos traz a partir de entre 2005 aqui, em umas colocações, uma avaliação de veículos que existe para fazer o intercâmbio, né, entre os trabalhos acadêmicos. Aí perguntou se foi publicado, eu falei, vou dizer ao senhor, sei que publicado foi desde que eu entrei na educação física. Várias citações, desde a praia até o ocidente, até os relâmpagos mais profundos que vier da face da terra. Porque poder público, o corpo é público. Depois que não é público, traz consequência privada. Ok? Então você o quê? Se você pensa em estudar no ensino superior, divulgar artigos, em ter estratégias. Muitas vezes está numa escola ali com 10 alunos que só está prestando atenção, mas vai fazer parte da história deles, traços. Tem alguns que estão em doutorados, em mestrado. Veja bem, a questão é essa, é para facilitar o próprio CAPES ver o currículo onde você trabalhou e as suas reatividades e pegar como exemplo diplomático, vamos trazer o que? Canônicos, né? Que liga o que? A régua, ou seja, o limiar, o platô, os 1000 platôs de artigos de vários pós-doutores, pós-doutorado. Como eu falei, um colega, rapaz, falou comigo que a Gama Filho tinha fechado. Eu falei, veja bem, se fechou é algo bom, mas há de abrir vários lendários que estudaram. Você pode ver que há vários livros ali que tem eles ali, Gama Filho. Se não tem a Gama Filho, tem a Universidade do Rio de Janeiro, Universidade de Castelo do Rio de Janeiro ali, você pode ver que a cicla é bem similar. Diz que é a mesma coisa, Universidade e Faculdade do Rio de Janeiro, entendeu? Universidade de Madureira, né? Nos traz várias questões importantes, de orientações. E auxiliar adjunto, né? Como o Moreira colocou, o doutor Wagner Moreira, eu coloquei adjunto como especialista, um auxiliar de cortes aí, de traumas ou tramas.